tudo bem? Eu sou a Daiane e eu vou falar sobre a doença de Newcastle, uma enfermidade viral que coloca em xeque a avicultura mundial. O agente etiológico por trás dessa ameaça é o paramyxovírus, que tem como seu gênero o ortoavulavírus, que, embora elas vão residir em uma gama de espécies, desde aves de produção até a fauna silvestre, o perigo mesmo vai chegar nas classificações, que são as velogênicas, né, que elas são de alta patogenicidade, ou as mesogênicas, que são de patogenicidade moderada. Do ponto de vista clínico e epidemiológico, a Newcastle é muito devastadora, porque ela pode causar sinais respiratórios, sinais digestivos, sinais neurológicos, e isso pode acabar levando a uma taxa de mortalidade de 100% naquela produção animal, aonde, falando economicamente, é um impacto bem imediato. Se essa gama do vírus for muito grande, eles vão ter que acabar fechando as fronteiras de exportação para tentar conter. E isso vai acabar gerando um prejuízo bem maior, tipo, nível muito maior. Aonde a gente vai ter que levar bem em consideração que vai ocorrer um desabastecimento de uma proteína de baixo custo muito consumida. E também um problema de saúde pública, porque todos os trabalhadores que vão manipular essas aves infectadas, eles podem acabar pegando uma conjuntivite transitória que elas vão transmitir. Para a gente conseguir entender como controlar essa doença, a gente precisa parar de olhar de dentro de um galpão e enxergar para fora dele, como uma cadeia interconectada, como se fosse uma teia com várias ligações, aonde a principal delas é a ave que está infectada. Essa ave que está infectada, ela vai transmitir esse vírus por trás de secreções, onde secreção respiratória, secreção ocular, fezes, e aí que vai morar o problema, porque a gente precisa entender onde estão os reservatórios. Esses reservatórios seriam as aves migratórias ou os pombos urbanos, que eles vão atuar como portadores assintomáticos para essa doença e eles vão transmitir esse vírus através de longas distâncias, sem nenhum sinal aparente. A transmissão ela pode ocorrer de forma direta, que é contato de bico com bico, ou de uma forma indireta também, que vai ser através dos fomites, que é onde a gente está falando de água, ração contaminada, veículos de transporte. Se for uma gama viral muito grande, pode ser contaminado de várias maneiras diferentes. Agora, a gente precisa falar também dos principais que são acometidos, que não são só as galinhas, mas também podem ser perus, codornas, até algumas outras aves também entram nessa linha aí, tipo aves ornamentais. Entretanto, esse vírus ele não vai agir sozinho, porque ele vai precisar de vários fatores, tanto de manejo quanto fatores ambientais, para conseguir disseminar o ritmo que ele vai seguir, o percurso. Aonde, se tiver com altas densidades de população nas granjas sem um isolamento adequado, causando estresse térmico nas aves, que vai diminuir a imunidade delas, o que pode acabar levando numa forma mais susceptível de pegar esse vírus, aonde se elas estiverem com uma falta de controle adequado de ar e água, vai acabar criando um cenário perfeito para o vírus ir se disseminar e atingir, assim, de forma exponencial essas aves. A doença de Newcastle ela é um exemplo perfeito do porquê que a saúde única ela não é apenas um conceito bonito, mas sim uma necessidade prática que deve ser seguida. No eixo de saúde animal e de produção, esse vírus ele vai destruir o bem-estar animal, onde ele vai desestruturar cadeias produtivas inteiras. Agora, no eixo do meio ambiente, ele vai acabar se expandindo para granjas comerciais, aonde das granjas comerciais eles vão se expandir para a fauna silvestre, o que é um problema muito grande, porque ele pode acabar afetando animais que já estão ameaçados de extinção, desequilibrando todo o ecossistema. Pensando no conceito de sociedade, a perda de milhões de aves ocasiona uma inflação de alimentos, e isso vai gerar desemprego no campo e insegurança alimentar para pessoas que são vulneráveis, onde elas dependem da carne de frango e dos ovos como a principal fonte de proteína delas. E é por isso que a vigilância sanitária vai atuar nesse momento, fazendo a interseção desses mundos, onde ela vai atuar na granja, na economia, vai atuar na biodiversidade e vai atuar principalmente na proteção daqueles trabalhadores que estão lá na linha de frente, lutando com as aves que estão infectadas. Vamos imaginar uma granja em Boa Vista, onde uma propriedade de postura comercial com 8.000 aves vai estar localizada próxima a uma lagoa natural, que vai servir de parada para aves migratórias.
Em um intervalo de 72 horas, mais ou menos, o médico veterinário ele vai ser responsável por uma nota de declínio abrupto de 40% nessa produção de ovos, seguido pelo aparecimento de ovos com casca deformada e de consistência mole. No quarto dia, a gente vai ver sinais respiratórios severos, diarreia esverdeada e torcicólogo cerca de 15% das aves. Com isso, a taxa de mortalidade vai disparar. Isso vai acionar o inspetor da propriedade, onde vai descobrir que a granja, que utilizava uma água de poço, sem uma coloração adequada, telas de antipássaro em um dos galpões não tinha, ou poderia estar rompido. E para piorar, uma equipe de manutenção poderia ter compartilhado ferramentas com uma propriedade vizinha, de uma criação que podia ser de um fundo de um quintal numa semana anterior, sem passar por qualquer processo de desinfecção. Os principais fatores de risco aqui nessa granja foram que a quebra catastrófica da biosseguridade colocou em risco, por conta que as telas elas estavam rompidas e elas permitiram o contato direto ou indireto com aves silvestres que podiam estar portando vírus. E também o compartilhamento das ferramentas atuou como um fomite mecânico para espalhar entre as propriedades, onde a provável via foi a disseminação inicial e por fomites dentro dos galpões. Para a gente conseguir investigar isso da melhor maneira, a gente precisa tomar umas medidas. E, em primeiro lugar, a gente precisa notificar imediatamente o serviço oficial e interditar totalmente a propriedade, onde nenhuma ave, veículo, nenhuma pessoa vai entrar ou sair sem nenhuma autorização. De segundo, a gente pode colocar aqui uma coleta do material com swab de cloaca, traqueia, além dos órgãos das aves que podem, estarão vindo a óbito, eles vão ter que ser enviados para um laboratório e vão ter que fazer o diagnóstico definitivo e um isolamento viral, Além disso, os erros que foram cometidos vão ter que ficar claros, que foi negligência na manutenção física dessas barreiras das telas, e a ausência de uma cultura de biosseguridade pela própria equipe. Para evitar que esses casos no futuro aconteçam de novo, as medidas elas devem ser preventivamente rígidas. Deve ser um protocolo rigoroso de higienização dos veículos, vazio sanitário estrito, uma coloração, monitoramento microbiológico da água do poço, a implementação de arcos de desinfecção, vão ser extremamente cruciais para um programa de vacinação, utilizando vacinas vivas ou inativas, conforme as diretrizes do programa. A análise da doença de Newcastle, ela vai mostrar pra gente que a patologia em si é a ponta do iceberg. Tudo vai depender realmente da análise e da mente e postura do médico veterinário naquele momento. O veterinário, ele não é somente um clínico das aves. Ele vai atuar principalmente como guardião de uma fronteira biológica, onde ele vai traduzir dados frios da epidemiologia em barreiras físicas, que vai atuar na biosseguridade lá na granja, onde, pensando em maneira epidemiológica, ele vai fazer os mapas, que vão mostrar como que você pode atacar esse vírus, ferramentas estatísticas para conseguir controlar ele, incubação, como que ele vai ser incubado, como você consegue parar esse vírus, a melhor forma de controlar, para dessa forma você ter, de fato, o controle sanitário, que é o principal fator, o principal pilar disso. Se você não tiver, você vai estar como lutando no escuro. Com isso, conseguimos concluir que, reforçando que saúde única não é opcional, conseguimos proteger a avicultura da Newcastle, a empresa, e principalmente a gente consegue proteger da contaminação com o ecossistema e com a biodiversidade. Assim, conseguimos guardar os trabalhadores e também garantindo que o prato de comida chegue seguro e acessível a todas as famílias que consomem a carne de frango e os ovos. Dessa forma, a gente precisa também ter em mente que a saúde ela é uma só. A prevenção ela sempre vai ser necessária, ela sempre tem que ser o pilar e a base de tudo. Senão, não funciona.